Fala pessoal, Isaac aqui. O Shane da série de TV é um personagem muito interessante, porque se a gente analisar bem, ele é praticamente o que o Rick se tornaria no futuro. Quer dizer, na primeira temporada, Rick era extremamente emocional, e mesmo quando todas as evidências apontavam que era inútil manter a busca por Sofia, por uma questão pessoal e sentimental, e não prática, Rick seguiu com as buscas. She looked in my eyes and trusted me. I failed her. If I hadn't, she wouldn't be out here. I think she's still alive, and I'm not gonna write her off. Survival, Rick. It means making hard decisions. Alive or not, Sophia, she only matters to the degree in which she don't drag the rest of us down. Shane até mesmo menciona que, de acordo com o procedimento policial americano, após 72 horas, os agentes procuram por um corpo, e não por um desaparecido. Isso num cenário de normalidade, sem zumbis envolvidos na equação. How many times we get caught up to look for a missing child, man? You got 72 hours, and after that you looking for a body. And that was before. I mean, you honestly think we just gonna find Sophia alive? Ainda joga na cara do Rick que Carl foi baleado por culpa dele. And you said so yourself, but we're out here, we're risking lives. Your own son almost died, man. Otis, he paid that bill. What the hell? Porém, quem tiver assistido a série antes de ler os quadrinhos, ou não tenha mesmo lido a obra que inspirou a série, com certeza vai se surpreender com tamanhas diferenças entre o Shane da série e das HQs. Portanto, neste vídeo falaremos sobre 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Shane Walsh. 1. Shane não é um sobrevivente nato nas HQs. Tem uma frase icônica do nosso querido Dale, aquele velhinho de chapéu dono do trailer, que resume muito bem as características do Shane da série. Ele diz que Shane nasceu para aquele mundo apocalíptico. Shut up. Just shut up and give me the guns. I'm gonna have to shoot you. Do I have to kill you? Is that what it's gonna take? That's what it's gonna take. This is where you belong, Shane. How's that, Dale? This world, what it is now. This is where you belong. E ele não está errado. Shane via tudo claramente e fazia tudo para sobreviver. E eu não estou dizendo aqui que Shane fazia as coisas certas e era um bastião da moralidade, porque na verdade ele fazia muitas coisas horríveis. O que eu estou falando é que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver, desde abandonar a busca de uma garotinha a atirar em Otis e deixá-lo como iscas para zumbi. Tudo isso para que ele, Shane, tivesse uma chance de levar os medicamentos de volta e salvar a vida do Carl. Já nos quadrinhos, você se assusta com tamanha mudança de personalidade dele. Nos quadrinhos, Shane definitivamente não é feito para esse mundo apocalíptico. Muito pelo contrário. Lembram daquele primeiro acampamento perto de Atlanta na primeira temporada? Então, Rick diz que aquele acampamento é muito próximo da cidade e que a cidade está infestada de zumbis. Portanto, eles deveriam sair de lá e ir para outro lugar mais afastado. Enquanto na série Shane concorda em partir e somente discorda do destino, nas HQs ele se recusa veementemente a ir embora. Ele diz que eles devem ficar próximos da cidade, porque ele acreditava que em breve o governo viria resgatar todo mundo, e se eles estivessem próximos da cidade, eles seriam facilmente encontrados. Além disso, em completo contraste com sua personalidade da série, que parece ter nascido para aquele mundo, nas HQs ele diz aos prantos que não havia nada para ele neste mundo de M. 2. Participação nas HQs muito menor. Na série de TV, Shane tem um papel de destaque tão grande que isso impulsionou até mesmo a carreira do próprio ator, Jon Bernthal, para papéis como Justiceiro, da Netflix, ou filmes aclamados como Corações de Ferro, ao lado de ninguém menos do que Brad Pitt. Na série, Shane ajuda na busca de Sofia, chega até a fazenda na segunda temporada e participa de uma série de eventos envolvendo Rick e Lori. Já na HQ, Shane sequer sobrevive à primeira temporada, digamos assim. Vamos considerar aqui a primeira temporada da série de TV, quando eles saem do acampamento, tentam ir ao Centro de Controle de Doenças e depois fogem. Nas HQs, a esta altura, acreditem ou não, Shane já havia morrido. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Ele morre lá no acampamento inicial, próximo de Atlanta. 3. As circunstâncias da morte de Shane são diferentes. Na série,
Rick e Shane passam a ensinar os sobreviventes a atirar somente na segunda temporada, já lá na fazenda do Herschel. Já nos quadrinhos, após um pequeno ataque de zumbis ao acampamento deles, eles decidem que cada um dos sobreviventes deveriam aprender a atirar e carregar uma arma com eles. Inclusive o então bem pequenino Carl. Ele aprende a atirar ainda no acampamento nas proximidades de Atlanta, nos quadrinhos. Inclusive, isso não é dito explicitamente, mas eu particularmente acredito que esses tiros dos treinamentos pode ter sido a causa que atraiu tantos zumbis a irem ao acampamento deles vindos de Atlanta, já que aparentemente eles estavam acampados lá já há determinado tempo sem nenhum incidente parecido. Durante esse ataque, as coisas são bem parecidas entre a série e as HQs. Tanto Amy, irmã de Andrea, quanto Jim são mordidos. Porém, nas HQs, Shane pede para Rick desabafar e dizer se acha que a culpa da morte dessas duas pessoas haviam sido dele, por não ter levantado o acampamento e ido embora. Rick diz para Shane que sim, de fato a culpa é dele, afinal já tinha lhe avisado que isso ia acontecer, e pergunta quantos mais precisam morrer para que Shane se desse conta disso. Shane ataca Rick na frente do acampamento inteiro e Lori intervém, dá uma arranhada com força no rosto dele para defender o marido. Shane então diz F para todo mundo e foge para o interior da floresta. Rick então vai atrás dele para tentar conversar, mas chegando lá, Shane diz que na verdade tudo estava indo bem até Rick voltar e aponta sua arma para ele. É neste momento que Shane toma um tiro no pescoço, vindo de Carl, que havia seguido ambos. 4. Shane é humilhado duplamente após a morte. Na série, Shane não é odiado após a morte. A Lori, na verdade, fica super frustrada com o Rick por ter tido seu namorado morto pelo próprio filho. Já o Rick fica tão magoado com Lori ter sido o catalisador para que ele precisasse matá-lo, que o casamento deles praticamente termina. Ele passa a evitar Lori pelo resto da gestação até o momento da morte dela, mesmo ela estando grávida. Mas, nas HQs é bem diferente. Shane é odiado e humilhado mesmo após a sua morte. Primeiro, Lori não fica frustrada com a morte de Shane. Na verdade, ela fica muito ressentida com o fato de Shane ter criado uma situação em que Carl, uma criança, tenha sido obrigada a atirar nele. Por causa disso, ela se dirige até o túmulo onde ele foi enterrado e não somente cospe, como xinga disso que vocês estão vendo na tela. Essa foi a primeira humilhação de Shane após a morte. A segunda foi Rick quem fez. Quando o grupo de sobreviventes já estava na prisão, após os eventos na fazenda de Herschel, Rick chega à conclusão definitiva que todos estavam infectados e que mesmo as pessoas que morriam sem terem sido mordidas acabariam retornando na forma de zumbi. Com isso, Rick pega uma motocicleta e viaja de volta às proximidades de Atlanta, onde Shane havia sido enterrado. Ele desenterra a versão zumbificada de Shane e coloca uma bala na cabeça dele. Neste momento, o pensamento de Rick é ambíguo. Ele pensa que Shane era um bom homem antes do apocalipse zumbi e que por isso não merecia ficar enterrado vivo, entre aspas. Por outro lado, Rick pensa que pela pessoa que Shane se tornou, ele não mereceria sequer ser enterrado novamente. Então Rick vira as costas e deixa o corpo lá a céu aberto mesmo. E essa é a segunda humilhação que Shane passa após ter morrido. 5. Nas HQs, Shane só perde a liderança do grupo quando morre. Na série, quando Rick aparece no acampamento, ele praticamente toma a liderança das mãos de Shane, como se fosse de fato o novo xerife do acampamento. Rick decide que o grupo deveria ir ao CDC, enquanto pro gosto de Shane eles deveriam ir pro Fort Benning. Rick decide que eles deveriam insistir na busca por Sofia, Shane discorda, mas o grupo permanece na busca mesmo assim. Esses são apenas alguns exemplos, mas em resumo a vontade de Rick acaba sempre prevalecendo. Já nas HQs não é bem assim. Shane mantém seu posto de líder até sua morte. Isso é claramente demonstrado quando Rick chega em Shane, coloca a mão no seu ombro e fala com toda a educação que seria melhor eles levantarem acampamento e ir para um lugar mais seguro. Shane, de modo extremamente grosseiro, imediatamente refuta a ideia e diz que eles vão ficar ali e acabou. E de fato eles ficam. Eles somente levantam o acampamento e vão embora quando Shane morre, e Rick finalmente assume a liderança. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.